Olá, bom dia, boa tarde, já é um grande prazer estarmos aqui reunidos. Temos os nossos debatedores com larga experiência que vão agora se apresentar. Vamos iniciar por Cristina La Selva do Albert Einstein. Depois nós teremos a Cristina Quadrit, que é da Pronep, e teremos o Conrado Cavalcante conosco da AMIL. Então, eles vão falar um pouco sobre suas experiências, expectativas e tudo que eles vêm experimentando sobre a deshospitalização. Esse é um foco muito importante devido ao envelhecimento populacional e também para que se tenha oportunidade de fazer trabalhos mais assertivos na saúde. Então, o papel do player, que vai estar agora debatendo conosco e trazendo a sua experiência. Sejam muito bem-vindos e vamos começar o nosso debate. Cristina, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Cristina Quadrati, sou CEO da Pronep e, no momento, trabalho que é um home care e, no momento, a gente está entrando nesse debate realmente para a gente discutir uma continuidade de cuidado, uma transição de cuidado de um paciente que precisa sair de um hospital, continuar seu cuidado em casa e como esses players vão desenvolver isso dentro da expectativa tanto da família, quanto da operadora, quanto da necessidade desse próprio paciente. Cláudia. Oi, boa tarde. Um prazer estar aqui com todos vocês. Então, meu nome é Cláudia La Selva, sou enfermeira, tenho 35 anos de experiência entre assistência e gestão. Hoje eu ocupo o cargo de diretora do Hospital Morumbi, da parte hospitalar e das áreas de apoio, e de práticas assistenciais também, sou CNO da organização. E tenho focado muito o meu trabalho em eficiência hospitalar. Então, nós temos aqui um trabalho já há 11 anos focado na melhoria do fluxo do paciente, que tem como principal objetivo melhorar a experiência do paciente, mas igualmente contribuir para que cada vez mais a instituição seja sustentável. Nesse trabalho, ao longo dos anos, nós conseguimos reduzir o tempo médio de permanência dos nossos pacientes em torno de 20%, é algo bastante expressivo, só eliminando desperdícios, revisitando processos, melhorando processos, reduzindo erros, falhas, e isso traz uma contribuição muito grande para a instituição, para a saúde, para o paciente e para todos os stakeholders. E a deshospitalização neste contexto tem um papel de extrema importância e vamos conversar um pouquinho mais para frente. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Conrado, estamos aguardando sua fala. Boa tarde a todas vocês e a todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou Conrado, eu sou médico radiologista, eu sou formado há 23 anos. Eu fiz a carreira, uma boa parte no Sírio-Libanês, trabalhei 14 anos no Sírio e há 5 anos eu fui para a OHG. E dentro da OHG, a maior parte do tempo, 4 anos e meio, eu trabalhei na Rede Américas, onde eu cuidava das linhas de diagnóstico, oncologia e ambulatórios. E há 5 meses, eu sou recente agora no operador, eu migrei para a AMIL, então eu mudei de área. E dentro da AMIL eu respondo pelas linhas de cuidado, pela saúde corporativa, pela central de autorizações, que é a nossa regulação, e pelo relacionamento com os players do mercado. Eu sou disparado que menos entende de home care aqui, mas eu vou tentar trazer para vocês a visão da operadora e qual que é a visão que a gente tem, né, quando a gente fala de deshospitalização. Primeiro, o melhor cuidado para o nosso beneficiário. Esse é o primeiro objetivo. O que é melhor para o paciente, para o beneficiário, e depois, o que é melhor para o sistema de saúde em relação ao custeio, que é um problema que todos nós estamos vivenciando hoje. E, Cláudia, só um comentário, né? Eu consigo comprovar o trabalho que o Einstein fez em redução do tempo de permanência. Tá? Na visão da operadora, a gente comprova isso, um excelente trabalho que vocês fizeram.
para reduzir desperdício e o paciente fica mais no hospital desnecessariamente é ruim para ele, né? Então, a gente sabe que o Einstein tem esse cuidado, o foco do paciente em primeiro lugar, e eu consigo atestar e comprovar pelos nossos números também o excelente trabalho que você fizer. Obrigado. Obrigada. Muito interessante, porque esse painel ele vai ser muito rico, porque nós temos as três visões: a visão do hospital, e um hospital que tem um cuidado de não estender o tempo do paciente, temos a visão também da operadora com experiência, inclusive sendo um médico, e temos a visão do home care, a Pronep, que tem essa experiência. Quais são os trabalhos, eu gostaria de começar conversando, perguntando à Cláudia, quais são os trabalhos que têm sido feitos dentro do hospital, porque nós todos sabemos que esse processo de deshospitalização, ele é, como diz a palavra, um processo. Então, neste processo, vários players precisam estar acomodados de uma forma que o acordo seja bom para todos. Então, nós temos a indicação médica, que precisa ser precisa e que ela tem que ter uma visão do que é o melhor para o paciente, mas, ao mesmo tempo, o médico tem que usar a sua credibilidade para conseguir convencer a família, e eu vou agora tomar a liberdade de brincar e dizer a ele que quando ele está indo para casa não é lua em pleno dia e por que não? Então, ele tem que ter um cuidado específico, que eu costumo dizer muitas vezes, o que é que eu tenho direito? Você tem direito ao que for necessário. Então, qual seria a visão e o trabalho que o hospital referência no país, como Einstein, está fazendo em relação a esse trabalho junto ao corpo médico, ao corpo de enfermagem, que é quem sempre está mais próximo ao paciente, que pode aconselhar, que vai criar uma certa intimidade, e que também sabemos que, embora o seu trabalho seja maravilhoso, que muitas vezes a permanência estendida de um paciente que não seja extremamente necessário, ele traz desgaste, tanto para a visão da qualidade do hospital, porque começa a ter pequenos problemas que não tem nada a ver com tratamento, mas é por uma permanência alongada. Eu gostaria de entender um pouquinho, e aí em seguida a Cristina já comenta sobre isso, quais seriam os desafios. Muito obrigada, Tá bem. Cláudia. Obrigada. Conrado, agradeço aí as suas palavras, né? Esta é uma jornada que a gente começou realmente há mais de 10 anos, né? E acho que um ponto que é bastante relevante trazer aqui é o contexto do hospital de alta complexidade, né? Hoje, os hospitais são estruturas extremamente caras, né, com seus custos elevados e que precisam ficar reservados para a alta complexidade. Porque a tendência no futuro é que realmente os hospitais fiquem reservados para serviços de emergências, para cirurgias de alta complexidade e para o tratamento do doente que está numa condição crítica, né? As demais condições, elas precisam ser tratadas numa rede na periferia e em outros sites como em casa. Né? Então, acho que esse é o contexto que a gente precisa combinar entre todos os players e precisa ir desenvolvendo esta cultura, entre todos os players, né? Entre o médico, junto ao médico, né? Tem um processo grande de educação do corpo clínico e de parceria nesse contexto, junto às operadoras, né, junto ao paciente, família e o papel da própria instituição. Então, enxergo, são 4 stakeholders, né, que precisam estabelecer uma relação de confiança e trabalhar junto nesse contexto. Né? E é assim que o Einstein vem procurando trabalhar, junto às operadoras, junto aos médicos. Vocês sabem, nós temos um corpo clínico de médicos autônomos, né? Grande parte, quem traz o médico aqui para o nosso hospital é um médico autônomo. E cada vez mais ele é visto como um grande parceiro nesta jornada e ele passa por um processo de educação, de mensuração de resultados, de desfechos, de feedback, né? Acho que ao longo dessa jornada, um dos aspectos mais importantes foi a gente estabelecer metas,
né? Ter desfechos mensuráveis entre todos os stakeholders. Essa redução que a gente conseguiu ao longo do tempo médio de permanência, veio muito de um olhar conjugado e de um olhar direcionado para a melhoria de processos, né? Então, hoje, ainda é um grande desafio, né, apesar de tudo isso, a deshospitalização dos pacientes crônicos, né? A gente tem famílias que chegam à instituição com um paciente idoso dizendo que ele veio para morar no hospital. Isso não é uma exceção, isso acontece com Ô, muita Cláudia, frequência, às né? vezes vendem até o apartamento e dizem eu não tenho mais para onde Pois é, levar. isso acontece, isso acontece. Então, um ponto importante foi criar uma estrutura interna de gerenciamento de pacientes crônicos e de longa permanência, né, que desde o momento da admissão começa a trabalhar na identificação desses pacientes. Então, quando o paciente interna, eu aplico um score de risco de longa permanência, eu aplico um score de risco de readmissão, que usa inclusive inteligência artificial, e a partir deste momento de posse dessas informações, eu tenho um grupo que começa a fazer esta primeiro, essa investigação, esse diagnóstico junto a esta família, ao paciente, aos acompanhantes, ao médico, e entender este cenário dos próximos passos, né? O que vai precisar de recurso, qual a condição de deshospitalização, e a operadora começa a entrar nessa conversa mais precocemente, né? Então, a identificação precoce desses pacientes que têm risco de longa permanência e de readmissão nos permite intervir num espaço de tempo curto e identificar realmente quais são os pontos a serem tratados. Então, por exemplo, hoje em relação ao paciente com risco de readmissão, nós temos um programa de teleacompanhamento pós-alta, né, um programa em que enfermeiros fazem um teleacompanhamento no momento da alta deste paciente. E a gente já mostrou, a literatura é farta em mostrar esse dado, né, que esse paciente reinterna menos, no nosso caso isso também acontece, e isso libera leitos para alta complexidade, né? Então, esse é um ponto importante, identificar precocemente e ter um plano para agir. E quero destacar o quão importante é o engajamento da equipe assistencial e da equipe médica, né? A enfermagem aqui da nossa instituição, ela é muito engajada com as questões de experiência e eficiência, né? Eu brinco, os médicos brincam comigo, que falam para mim que quando eles internam um paciente aqui no Einstein, eles mal dão um bom dia para a enfermeira e ela fala: doutor, qual a previsão de permanência do seu paciente? Qual é a data provável da alta? Para que a gente comece a trabalhar, né? Então, acho que esse é um contexto importante de que entre esses 4 grandes stakeholders, a gente trabalhe com uma agenda propositiva, que a gente trabalhe em parceria, numa relação de confiança, para garantir melhor resultado para todos, para a operadora, para o hospital, para o médico e efetivamente para o maior interessado, que é o paciente, garantindo a questão da continuidade do cuidado, né? E acho que a gente vem crescendo e co-criando muito nesse sentido, mas entendo que há uma longa jornada ainda pela frente, né? Nós temos muitas oportunidades. E depois que os meus colegas falarem, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre mais uma iniciativa nossa, que é a internação de pacientes agudos em casa, né? Que esta é uma alternativa para que a gente possa cada vez mais trabalhar com pertinência do cuidado. Obrigada. Cristina, sua experiência? Pegando aqui um pouquinho da fala da Cláudia, né? O trabalho, a gente sonha assim, quem dera que todos os hospitais fizessem isso.
e que o home care hoje pudesse estar dentro desse ciclo, né? Eu, como home care, o ideal é que quando esse paciente estivesse já no estágio de programação de alta, que tanto a operadora quanto nós, home cares, começássemos a acompanhar esse paciente para que a gente fizesse uma transição de cuidado dele para casa da melhor maneira possível, já apanhando toda a necessidade desse paciente, toda a necessidade do treinamento da família, para que a gente tenha uma linha de cuidado única, sempre visando a melhora desse paciente. Eu acho que o grande desafio hoje que nós temos como home care é a aproximação do home care dos hospitais, né? O paciente sai do hospital e vem para o home care. E como a gente aproxima isso para que a gente faça uma transição de cuidado adequada e uma linha de cuidado para a melhor resolução desse paciente. Eu acho que hoje o nosso grande desafio é isso, é uma aproximação grande da parte da internação domiciliar para o que acontece dentro dos hospitais, né? Eu tenho experiência como diretora, eu fui diretora de hospitais e agora estou trabalhando na área de home care. Então, a gente vê claramente que existe ainda um abismo entre a área quando esse paciente tem alta e esse paciente vai para casa. As informações chegam cruzadas e isso atrapalha muito a linha de cuidado, essa continuidade que a gente sabe que é necessária para um bom êxito do tratamento, né? E do cuidado da pessoa. E uma outra coisa que a Cláudia falou também, eu acho que é a questão da educação, né? A gente está vendo agora, nós éramos um país jovem e agora estamos passando a caminhar para ser um país que está envelhecendo. E aí a gente precisa realmente ter uma educação de como lidar com esse envelhecimento populacional. O que é um cuidado que é necessário técnico, um cuidado de enfermagem, um cuidado médico, e o que é um cuidado que a família tem que ter com seu idoso. Esse equilíbrio, essa educação precisa começar a acontecer desde o momento que essa pessoa tem a internação e acontece a deshospitalização dela. Que eu acho que isso hoje, no home care, um grande desafio que nós temos é a confusão que a família faz do que é uma necessidade técnica de cuidado de um home care e do que é o cuidado que a família tem que ter com essa pessoa, né? Eu acho que isso é um problema que até acaba atingindo muito as operadoras de saúde, que é da onde acabam gerando, às vezes, liminares, confusões, porque a gente precisa fazer uma educação da população em relação ao envelhecimento. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem para percorrer. Cristina, e eu vou deixar o Conrado comentar sobre isso, mas é muito importante, você tocou num ponto que eu acho que vale a pena fazer um pequeno comentário. É a responsabilidade familiar. Então, muitas vezes, existe uma preparação, isso é uma visão. Estou nessa área de home care há 27 anos, e a gente percebe que quando uma pessoa decide que vai ser mãe, eu acho que no primeiro mês já começa a ir para o supermercado trazer fraldas, tem chá de fralda, todo mundo está se preparando. E nós vemos, por exemplo, aqui no Nordeste, uma das maiores questões de conflito seria a fralda. Então, tem liminar que se pede 24 fraldas por dia. Então, assim, a gente tem a certeza que isso não é para o uso do paciente, é impossível, ninguém troca uma fralda a cada 1 hora, até pelo tamanho das pessoas. Então, essa responsabilidade, da mesma forma que as pessoas, quando decidem ter filhos, não entram com liminar, porque ele não tem uma situação dos autocuidados, um bebê, então ele precisa de uma assistência para a vida prática, para comer, para dormir, para se banhar, para tudo, mas você não reconhece que o idoso vai estar preparado para isso. E um ponto que Cristina falou, e que Cláudia falou, que é muito importante, é essa preparação de antes. Então, a gente tem uma experiência que aqui nos Estados Unidos, muitas vezes, e aí talvez o Conrado possa comentar sobre isso, muitas vezes, quando é autorizada por um plano de saúde, uma artroplastia total do quadril. Então, já é autorizado e já é chamado a empresa que vai fazer assistência domiciliar pós, que não é 24 horas normalmente, porque aqui é muito difícil que tenha 24 horas. Iria para um hospital de transição, pelo custo.
Então, mas já se observa a casa do paciente, vê se ele tem como ficar num quarto térreo, já vai estar preparando qual é o tipo de cama, o andador, o tipo de fisioterapia, para que essa alta seja muito precoce. Então, esse é só um exemplo para que a gente fale um pouco mais. Óbvio que o Einstein está bem avançado nessa área de deshospitalização, eu até parabenizo pessoalmente a Cláudia por esse teleacompanhamento pós-alta, que isso é uma coisa extremamente importante, pelo score que você mencionou sobre reinternação com inteligência artificial, e nós sabemos da capacidade educacional do Einstein. Mas essa seria a minha contribuição, e deixar agora o Conrado falar a contribuição dele sobre esses 3 pontos aqui abordados. Acho que eu vou começar respondendo a questão da artroplastia. Eu já visitei serviços fora, onde são feitas artroplastias em regime de day clinic, que requerem uma preparação pré do paciente e pós também, como você já falou. Eu não vejo no Brasil ainda os serviços fazendo day clinic e as artroplastias. Eu vejo cirurgias ortopédicas de medicina esportiva em regime de day clinic, mas a artroplastia ainda não. Mas já tem benefício só do fato dos pacientes não irem para as UTIs, que muitos hospitais já estão adotando como exceção o paciente pós-artroplastia ir para a UTI, enquanto tem hospitais onde isso é a regra e acaba aumentando o custo da saúde. O modelo de pacotes, pacotes cirúrgicos, onde está tudo incluído, que é uma tendência também de mercado, tendem a ajudar a alta precoce e a redução do uso de UTIs e a equipes clínicas mais controladas, que têm melhores indicadores de complicação, de reinternação e por aí vai. Então, respondendo inicialmente a parte de artroplastia. Vou falar um pouquinho a visão que a gente tem. Nós, da AMIL, dentro do time de clínico, a gente tem uma equipe de auditores que é composta por médicos e enfermeiras que ficam dentro dos hospitais. Infelizmente, a gente não tem recurso para estar em todos os hospitais, mas elas ficam nos hospitais que têm onde tem mais pacientes, no caso da AMIL. Esse time médico, que a gente chama aqui de auditor, eles identificam várias oportunidades. A primeira oportunidade que eles veem é de redução de diária desperdiçada. Então, por exemplo, o paciente que interna na UTI com uma amidalite, que não tinha nem indicação de internação, muito menos de UTI, esse time vai lá, consensua com o médico a não necessidade de UTI, tenta dar uma alta precoce, ou pelo menos trazer para o apartamento. Então, o primeiro papel desse time é controlar o abuso e desperdício. Mas esse time também tem um papel muito importante na deshospitalização, assim como a Cláudia falou, de identificar potenciais pacientes de longa permanência, de participar com os hospitais dos comitês de longa permanência e de fazer uma ponte mais rápido com o time de home care, seja o time home care que a própria AMIL tem ou com prestadores terceiros. Como que esse time de auditores trabalha? Ele trabalha com uma metodologia que nós temos que chama MCG, que é uma metodologia que vem dos Estados Unidos, onde diversas empresas do mundo usam essa metodologia, que é um método que estratifica o risco de cada paciente, de cada patologia, de acordo com as condições clínicas que esse paciente tem. Então, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Um paciente entra no pronto-socorro com uma pneumonia. Quais são possíveis desfechos desse paciente? Paciente jovem, ótimo estado geral, o paciente vai receber alta e vai tomar um antibiótico em casa. Um desfecho. A mesma patologia pode ter uma paciente já com uma pneumonia mais extensa, já com a saturação não tão boa, ela merece uma internação, mas não na UTI. E a mesma doença pode requerer uma internação direta na UTI, um paciente que seja renal crônico, com UTI e más condições clínicas. Então, o mesmo CIT pode ter desfechos diferentes. E o MCG consegue estratificar pela patologia e pelas condições clínicas, ele faz uma estimativa do tempo ideal de permanência que esse paciente deveria ter. Tá? Ele vai um pouco além do DRG, que é mais popular do Brasil. Uma vez identificada população que ele já entende que já pode ter alta para um cuidado de transição, ele vai fazer a ponte com o serviço de home care para tentar dar uma alta mais precoce nesse paciente, ajudando a reduzir o tempo médio de permanência. Além desse time, a gente tem um programa que a gente chama Programa de Alta Segura e de Coordenação de Cuidado, onde todo paciente que tem alto risco identificado por esse critério do MCG de reinternação,
A gente tenta fazer um controle, seja à distância por telemedicina, seja presencial, para evitar que esse paciente reinterne. Infelizmente, a gente não consegue engajar todos os pacientes, né? A gente engaja mais ou menos metade, mas os pacientes que a gente tem risco de reinternação, que são engajados, eles reinternam 8%. Os pacientes que têm risco e a gente não consegue engajar, porque eles vão cuidar com os médicos próprios deles, reinternam 15%, quase o dobro. Então, esse programa é bem bacana para evitar a readmissão desses pacientes. E para nós, como operadora, a readmissão não só é muito ruim para o paciente, sempre o paciente em primeiro lugar, mas o custo da reinternação para nós acaba sendo, em média, 39% maior do que a internação original. Acho que é isso para a gente começar. Eu queria tocar num ponto que é bem polêmico, mas ele seria um papel muito importante tanto para as fontes pagadoras pensarem, quanto os hospitais, quanto as empresas de home care, que seria a paliação. Então, ele é um ponto muito delicado e, às vezes, nós entendemos que pacientes que optam até por uma paliação, alguns hospitais sequer tiram das UTIs. Então, ficam, às vezes, 2, 3, 4 semanas ou dias, né? Tudo depende, ninguém é tão preciso para dizer que a paliação vai durar 48 horas. Como é que vocês veem esse tema entre hospital, fonte pagadora, deshospitalização para paliação e como vocês veem a cultura brasileira, de uma forma geral, mesmo que a gente tenha diferenças regionais importantes, né? O Rio Grande do Sul talvez seja uma área do país que tenha mais abertura para uma situação como essa, por ter uma grande quantidade de estrangeiros ainda morando lá, né, que tem uma mentalidade um pouco diferente, e vai piorando esse apego, essa aversão ao estado terminal da vida à medida que se sobe no país para o norte e para o nordeste. Como é que vocês veem isso e qual é a experiência que vocês têm? E se já está se tratando muito dessa paliação e como é que vocês veem? Vamos começar por Conrado para a gente mudar um pouquinho o método da fala. Eu acho que tem a questão da cultura que você falou, do brasileiro, mas que acho que vem melhorando. Eu acho que cada vez mais a população entende que não é que você vai estar largando o paciente a Deus dará, você vai estar trazendo conforto para ele e um tratamento mais humano. Então, eu acho que o cuidado paliativo é uma tendência que vai crescer bastante, que no final do dia é bom para o paciente, é bom para a família, desde que todos estejam engajados e educados, e obviamente também é bom para o sistema, porque ele reduz custos e desperdício de recursos que não vão trazer um benefício nenhum para o paciente. Onde eu acho que a gente está mais avançado na questão do paliativo, na linha oncológica, tá? Onde a gente tenta monitorar os nossos pacientes, seja dentro dos nossos serviços próprios, seja com prestadores preferenciais, evitar que pacientes no último mês de vida fiquem tomando antibióticos ou fiquem em UTI. Dentro da MIL é onde a gente está mais avançado, mas acho que a gente tem um caminho enorme ainda para evoluir na linha dos cuidados paliativos, na minha opinião. E você considera que nessa linha, que é realmente o médico a especialidade talvez mais preparada para falar de paliação, até porque já houveram muitas tentativas antes, e um tratamento de um certo sofrimento. E você acredita que a evolução está sendo significativa ou é uma evolução ainda muito lenta? Isso requer muito engajamento da equipe assistencial e da família e do próprio paciente, né? Uma vez que você consegue engajar, a aceitação é muito boa. E os nossos indicadores de oncologia têm melhorado bastante. A fonte pagadora, para a fonte pagadora, é positivo. Você ficar colocando o paciente que não tem nenhum bom prognóstico dentro de UTI, o que você vai trazer de bom para ele? Isso custa caro para o sistema. Tá? Então, na visão da operadora, o paciente, em primeiro lugar, é bom para ele, mas também é bom para o sistema, na nossa visão. Cristina? Eu vou pegar um pouquinho o gancho do Conrado, né? Quando você fala de paliativismo, eu acho que uma das coisas que a gente precisa começar a discutir é que o cuidado paliativo ele não está só na oncologia, né? Ele está na oncologia, ele está em várias doenças crônicas, então eu acho que culturalmente no Brasil o paliativismo foi confundido ou só linkado à área oncológica.
Então, a gente precisa começar a discutir que o paliativismo é mais do que isso, né? Existem outras doenças crônicas que vão necessitar de cuidados paliativos por mais tempo. Então, a gente precisa educar não só o corpo clínico, além dos oncologistas, que aí eu concordo com o Conrado que na oncologia isso já é muito discutido, isso já está caminhando bastante, né? A gente mesmo na Pronep tem um trabalho com um parceiro importante nessa área oncológica, mas a gente não percebe isso nas doenças crônicas. A gente continua percebendo que mesmo o corpo clínico, como a família, quando a gente fala de outro tipo de doença crônica, eles optam e fazem força para ficar dentro do hospital. Então, a gente precisa caminhar por uma educação de outros especialistas e no engajamento de liberar esses pacientes para serem cuidados em casa. Essa é a experiência que eu tenho hoje no home care. Cláudia? Acho que é muito importante para nós, enquanto instituição, ter uma equipe de especialistas em cuidados paliativos, né? Então, tem enfermeiras, paliativistas, médicos paliativistas. Isto vai trazendo uma cultura junto às equipes e junto aos pacientes, igualmente, né? Nós, antes, no passado, realmente tínhamos a equipe da Onco, que é mais antiga aqui, e hoje eu tenho uma equipe que atende os demais pacientes fora da oncologia, né? Todo doente, quando é admitido aqui, ele também tem uma avaliação de risco paliativo, e se ele tem algum risco, o time já é acionado e a enfermeira entra no quarto, conversa com família, com paciente, com médico. Eu vejo que o cuidado paliativo fora da oncologia ele foi muito impulsionado durante a pandemia do Covid, especialmente por situações como a traqueostomia, né? Você colocar traqueostomia em um doente e a perspectiva de mandar esse doente para casa, né? Toda vez que um doente ia entrar em ECMO, então a equipe passou a conhecer mais o trabalho, a equipe assistencial da ponta passou a conhecer mais o trabalho da equipe de cuidados paliativos durante a pandemia. Isso foi bom porque trouxe uma cultura que se perpetuou. Né? O número de pacientes hoje que eu atendo em cuidado paliativo, no pré-pandemia e pós-pandemia, eu atendo o dobro de pacientes. Né? Justamente porque a equipe percebeu o valor, né? Percebeu a contribuição que a equipe de paliativos trazia junto a este aculturamento, especialmente do médico, dos familiares, o acolhimento, medir desfecho de cuidado paliativo, isso é fundamental, né? E o desafio de tirar este paciente da terapia intensiva é grande, mas é fundamental, né? Com a demanda hoje de alta complexidade que a gente tem, é fundamental que esse doente esteja bem cuidado, bem assistido, mas fora do ambiente da terapia intensiva. Um dos diferenciais que a gente percebeu para que isso realmente aconteça é você conseguir deixar esses pacientes alocados em uma unidade definida para esta finalidade, em que a equipe local tenha preparo e conhecimento para lidar com esses casos. Se este paciente fica disperso em qualquer leito na instituição, o que acontece habitualmente é a equipe acionar código amarelo a todo momento, é acionar o intensivista, porque não consegue controlar a dor desse paciente, porque não consegue confortar a ansiedade desta família. Então, uma estratégia importante, talvez, seja estabelecer cortes desses pacientes com uma equipe realmente preparada para o cuidado desse paciente, fora do ambiente da terapia intensiva. Isto traz um diferencial muito grande de conforto para pacientes, para familiares, para o médico do paciente e para a própria equipe.
Tá? Então, acho que esta tem que ser a visão. A gente fala de não deixar o doente na terapia intensiva e estou plenamente de acordo, e é isto que a gente tem que fazer, mas eu tenho que pensar o que é que eu preciso para propiciar o melhor cuidado para esse doente, seja no hospital enquanto ele realmente precisar de um tratamento de sintomáticos, ou garantir essa continuidade em casa, né? Garantir que eu posso cuidar desse doente na sua casa, eu preciso ter suporte para cuidadores, suporte para os familiares, né? Então, enxergo desta maneira, né? A gente precisa definir estratégias, não é simplesmente falar o doente não precisa ficar na UTI. Ele não precisa ficar na UTI, mas ele tem que ficar aonde, com qual nível de cuidado, qual é o preparo dos profissionais, como é que eu continuo medindo o desfecho, como é que eu acolho, e assim por diante. É essa a minha visão. Já pegando um gancho do que você falou, muito importante tudo que você disse, e a palavrinha-chave aí, eu acho que é estratégia e treinamento. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco, que pode começar por Cristina ou por Conrado, que tipo de treinamentos as equipes internas, inclusive, Conrado, eu lhe faço o desafio das equipes de autorização, porque muitas vezes elas não têm uma visão tão. Muitas vezes quem está autorizando, ela está muito preocupada em trabalhar, em fazer cotações básicas. E às vezes eu brinco dizendo, a gente não está comprando papel A4, a gente está comprando um serviço, um ponto que Cristina falou e Cláudia falou sobre confiança. Isso é muito importante, escolher do mesmo jeito que uma família escolhe um médico, como Cláudia comentou antes, e esse médico decide que a instituição que ele confia, porque a instituição aberta é o Einstein. O que a gente podia falar sobre estratégia e treinamento, de uma forma geral, para as equipes que dão suporte a vocês, que sejam próprias ou terceirizadas, no caso do home care, que ferramentas, o que a gente está usando de tecnologia, inteligência artificial, de conectividade, para que essas famílias se sintam, porque esse elo de confiança, ele é o mais importante, porque ele é invisível, mas ele é o mais forte. Queria que Conrado começasse a comentar sobre isso. Acho que eu vou deixar a Cristina comentar, por parte de treinamento, acho que ela vai ser mais técnica do que eu. Bem, vou falar um pouquinho do que a gente faz na Pronep, né? A Pronep, a gente tem, até porque os nossos profissionais, a maioria estão na casa dos pacientes, a gente tem um treinamento cíclico, né? Nós temos 80% do nosso corpo que atende nas casas treinados, eles são treinados anualmente, eles passam por um teste, existe um treinamento à distância, onde eles fazem o acesso. De acordo com esse treinamento à distância, eles são selecionados se eles precisam ou não de um acompanhamento mais próximo, de um treinamento presencial. E esse treinamento ele é feito anualmente com as equipes de acordo com o perfil do nosso paciente, né? A nossa estratégia é fazer um estudo dos clientes que nós atendemos e, de acordo com o perfil desses pacientes, os treinamentos são montados em cima das necessidades que os nossos pacientes precisam. E isso é feito anualmente com um corpo clínico que atende as pessoas, né, dentro das casas. Então, essas pessoas são tiradas, são trocadas de tempos em tempos para um rodízio para esse treinamento, para a gente conseguir manter um nível assistencial, a nível de treinamento. O grande desafio hoje é a questão do treinamento para a gente, home care, do treinamento presencial, né? É diferente do que num hospital. O hospital profissional de saúde, ele está dentro do hospital e você tem a chance de retirá-lo um tempo daquela assistência para estar dentro do próprio hospital treinando. O home care, não. O home care eu tenho que fazer uma troca, às vezes, de plantão na casa da pessoa para tirar aquele profissional para ele vir treinar dentro da empresa. Mas hoje a gente tem um índice de aceitação desse treinamento de quase 70%. Dos profissionais que são chamados a treinar dentro da Pronep comparecem a esse treinamento. Até porque a gente demonstra a importância que é deles estarem atualizados de acordo com a necessidade desse paciente.
né? Isso é que a gente tem feito a nível de treinamento dentro da Pronep. Conrado, gostaria de comentar ou passa para a Cláudia? Eu vou comentar só um pouco, você comentou de autorizações, né? A gente tem 4 milhões de autorizações por mês na Mil, então é uma escala absurda. E a gente, concordo com você, tem que ter um treinamento melhor de equipes, mas não é só treinamento. Hoje a gente trata os prestadores de maneira mais ou menos igual. Todo mundo tem as mesmas regras, só que os prestadores são muito heterogêneos em termos de prática e qualidade assistencial e abuso ou não. Então, os prestadores são diferentes, né? A gente está começando agora um programa de relacionamento com o mercado, que é o começo, a gente não chegou ainda nem perto do home care, a gente está começando com algumas especialidades médicas, onde os médicos que a gente classificar como preferenciais, através de escalas de pertinência, de desfecho clínico, de utilização de exames e recursos, esses médicos eles vão ser melhor remunerados, eles vão ter autorização mais rápida do que outros médicos e eles vão ter vida mais fácil com contas médicas, tá? A gente pretende crescer esse programa, a gente começa sempre onde tem alto custo, então oncologia, ortopedia, coluna, depois vai para cardio, a gente vai chegar no home care também, e aí a gente vai tratar prestadores diferentes de maneiras diferentes. E vai ter uma rede melhor e mais fiel. E o prestador que for melhor, ele vai ter benefício também, porque ele vai ganhar menor, vai ganhar volume que a gente vai direcionar, então ele também vai se beneficiar. O bom prestador vai se beneficiar, mas essa é uma jornada que vai demorar muitos meses para ser construída, e a gente sabe que vai cometer alguns erros no começo, mas a gente, com o tempo, com inteligência de dados, vai fazer ajustes com a rede. A ideia é que a gente esteja uma rede menor, melhor e mais engajada, que vai ser bom para todo mundo, né? Quem faz bem e bem feito vai ganhar volume, para o paciente vai ser melhor, porque vão ser prestadores de melhor prática, e para a operadora vai ter uma redução de custo. Então é o ganha, ganha, ganha que a gente vai tentar buscar. Estamos começando e vai ser uma jornada para os próximos meses e até mesmo anos. Que bom. Cláudia? Acho que cada vez mais a gente precisa evoluir em conceitos, né, e no contexto, acho que igualmente acontece com treinamento, né? A gente tem evoluído muito para o uso do treinamento online, diversos recursos online, até ambiente de trabalhar em simulação realística, né? Mas acho que talvez o conceito mais importante seja que no passado acho que a gente sempre esteve muito preocupado em transmitir uma quantidade massiva de dados, né, de informações, e a gente se pergunta no final de um treinamento de 2 horas o que de verdade o indivíduo captou, né, e qual era o conceito central que nós queríamos passar, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem refletido muito, e o primeiro não partir da ideia de que o indivíduo não sabe nada, né? E também é um erro não mensurar o que ele sabe e o que ele não sabe primeiro, né? Então, esse é um ponto importante. Então, fazer esta mensuração primeiro e você conseguir capacitar, qualificar, treinar, reciclar cada profissional em cima das deficiências dele, né? Esse é um ponto importante que a gente vem procurando aprender como fazer isso, né? E acho que o segundo ponto vale muito fazer intervenções mais breves e repetidas do que longas intervenções de treinamento, né? É um desafio muito grande treinar. Hoje o treinamento tem que ser entendido como trabalho. A gente não pode. No passado a gente pedia que os funcionários ficassem fora do horário para treinar. Não cabe isso, né? Mas não cabe por questões legais, não cabe por questões de respeito ao indivíduo. Então isso não cabe. Então o treinamento é trabalho e tem que caber dentro do trabalho. Por outro lado, a gente precisa entender qual é a metodologia mais eficaz, né? E talvez seja muito mais o como e o que do que o quanto. Então, acho que é isso que as instituições precisam começar a pensar
e, e validar. Uma pergunta importante aí, quem quiser pode responder. O que vocês pensam, e na experiência de vocês, o quanto o nosso corpo assistencial, né, ou de assessores administrativos, estão abertos a serem treinados? Você mencionou um ponto muito importante. Primeiro, saber o que sabe e o que precisa saber. E eu fico pensando muitas vezes que as pessoas não são tão abertas a confessarem, muitas vezes por receio de serem mal avaliadas ou de perder o emprego, do que elas sabem de verdade. Então, se for uma prova de múltipla escolha, ela pode, por sorte, acertar alguma coisa, mas de fato ela não sabe fazer. O quanto vocês consideram o nosso público que trabalha conosco aberto a esses treinamentos, mesmo que, e eu concordo com você, Cláudia, que seja no horário do trabalho, o quanto isso está motivado para querer aprender a mudar de status, porque muitas vezes algumas carreiras dessas, elas não têm um processo de crescimento muito claro. Podemos falar, no nosso caso, técnico de enfermagem. Ele não tem um processo, ele precisaria voltar para a universidade para virar uma enfermeira, de um enfermeiro para uma área de gestão, ela teria que fazer um MBA. O que vocês pensam da abertura do profissional, não das empresas, mas do profissional de querer estar engajado com isso, de uma forma geral? Posso começar a responder? Sim. Sim. Eu acho que quando a gente fala de engajamento e estímulo e crescimento profissional, nem sempre o crescimento está em mudar de carreira. Às vezes, o seu engajamento e a sua satisfação profissional com a carreira que você escolheu, no caso, por exemplo, de um técnico de enfermagem, é ele ver que o trabalho dele foi efetivo e fez com que uma pessoa melhorasse, que uma pessoa recuperasse a saúde dela, né? Isso é muito gratificante. Então, eu acho que isso é que a gente precisa começar a dar um valor para estimular os profissionais de saúde nesse sentido, né? De mostrar o quanto é importante o trabalho dele na melhora ou na recuperação de uma pessoa e o quanto ele é importante valorizar esse profissional. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa discutir, é isso, de como valorizar. E a questão do erro ou do admitir que não sabe, também eu acho, vou voltar, que eu acho que é uma questão cultural. A gente precisa começar a dizer ao profissional que ele dizer que ele não sabe não significa que ele é um mau profissional. Significa que ele não sabe aquela coisa e que ele precisa de ajuda para aprender aquela coisa, né? E não que ele é um mau profissional, que isso é uma coisa que vem muito arraigada na nossa cultura. Quando você diz que não sabe, como não sabe? Não, não é, né? Não sabe, ok, vamos lá e vamos ensinar. Isso não significa que ele não saiba o resto. É um pouquinho do que a própria Cláudia já falou, né? O que a pessoa sabe e o que a gente precisa acrescentar a mais. Não é a partir do princípio que não sabe nada. Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu acho que você falou, que eu tinha a acrescentar um pouquinho. É muito importante que a gente fale de um tema na deshospitalização e no papel de todos os players aqui, estamos falando de hospital, fontes pagadoras, empresas de home care, sobre a saúde mental, tanto dos familiares quando passam por doenças de longa permanência ou de uma condição crônica, a saúde mental hoje, que nós sabemos que ela, principalmente pós-pandemia, ela está bem abalada, quanto dos nossos profissionais, médicos, enfermeiras, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, tem um conjunto de pessoas que trabalham na área de saúde e que nós estamos vendo a cada dia uma situação que eu gostaria de saber a visão de vocês, e aí vou começar por Conrado, porque esse é um desafio também para as fontes pagadoras, tudo que vem acontecendo com a saúde mental, que muitas vezes interfere diretamente na saúde física. Acho que saúde mental é um painel à parte, né? De tantos desdobramentos que a gente pode falar. Vou falar um pouquinho específico da Mil. A gente pode fazer um bate-bola. Eu concordo com você, desculpa ter entrado num tema tão denso, mas assim, um bate-bola bem rápido, se você acha que isso está impactando hoje na sua equipe ou não,
E aí a gente, como está muito próximo, a gente iria já para as considerações finais sobre a deshospitalização, vantagens e desvantagens. Tá. Impacto na equipe tem, a pandemia acentuou, mas o pico foi na pandemia. A gente está numa situação melhor em termos de burnout, a gente tem questionários dentro da empresa para ver como é que está o risco da nossa população em relação ao burnout. Tá? Ele existe, ele não é baixo, mas o pico já passou na pandemia. Tá? Se eu quiser resumir bem rápido, é isso. Cristina, você tem impactos? Bem, eu acho que todo, né, não, eu acho que a pandemia veio exteriorizar a mais uma sobrecarga de trabalho que o profissional de saúde exerce no mercado, né? E na pandemia realmente bateu o pico. Eu acho que hoje já está melhor, mas a gente ainda precisa discutir algumas coisas, como tempos de repouso, descansos, essas sobrecargas, o próprio estresse de lidar com possibilidades de vida e morte, que já é uma coisa inerente à carreira, né? Como a gente lidar, e a gente apoia esses profissionais no dia a dia para que isso não pese tanto na questão da qualidade de vida e da saúde mental desses profissionais. E só adicionar, posso só fazer um comentário? Acho que a saúde mental, Claro. essas questões de saúde mental têm um impacto econômico enorme para as empresas, tá? Para as empresas que contratam planos de saúde, para todo o sistema. E programas de saúde mental podem ajudar bastante a sempre trazer benefício para o paciente. 2, reabilitá-lo mentalmente para que ele possa voltar ao trabalho e ser produtivo, que é bom para todo mundo. Então, programas são fundamentais e é uma questão que os impactos econômicos são diversos. E daí a importância dos programas de saúde mental, sejam eles presenciais e hoje muito fortes com a telemedicina. Eu puxei esse tema justamente porque sempre foi uma das vantagens atribuídas à deshospitalização, o fato de um paciente ou uma família saber que ele foi para casa. O fato de ir para casa é como se tivesse um termômetro ou uma indicação que ele está melhorando e que ele teria mais condição. Então, mesmo em doenças mais graves, como a esclerose lateral amiotrófica, que muitas vezes o paciente vai perdendo aquela condição, mas ele se sente feliz em estar em casa, participando de toda a vida familiar, ver uma filha casar, um neto nascer, ver uma comida ser feita. Então, num ambiente que traz uma tranquilidade. Então, eu estava assim, talvez eu não tenha colocado da melhor forma o foco da saúde mental relacionado à deshospitalização, o quanto isso melhoraria, tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Porque, por mais que a deshospitalização seja necessária em famílias que têm muito amor e que têm muito cuidado pelo seu paciente, porque quando isso não acontece, a gente vê as resistências. Então, seria muito importante a gente falar dessa situação da melhoria da condição emocional e, consequentemente, da saúde mental dos indivíduos. Não sei se Cláudia concorda, e a gente teria cada um mais um minutinho para fazer o comentário, que encerraríamos 14h40. Acho que assim, para o paciente talvez seja sempre melhor estar em casa, né? Não tenho dúvida disso. Para as famílias é um desafio, né? É um desafio você ter uma pessoa estranha na sua casa, é um desafio você se preocupar com segurança, é um desafio você se preocupar se vai chegar. Eu tenho visto, inclusive, famílias adoecerem com a dificuldade de lidar com o cuidado em casa. Acho que assim, é muito complexo, né, para a gente discutir assim em poucos minutos. Acho que tudo depende da estrutura, tudo depende do preparo, né? Como foi feito o preparo para ir para casa, se foi no tempo adequado, como é que está sendo esse cuidado em casa, como é o suporte. E tem uma questão inerente também a cada indivíduo, né? A tendência para o paciente é que seja melhor, eu entendo que sim, né? É sempre bom voltar para casa, para a própria família é sempre bom voltar para casa, mas acho que é um desafio muito grande, né? Quando a rede de cuidados que é necessária no entorno, ela é muito grande, né? Então, acho que tem os benefícios, mas igualmente os desafios para
para a saúde mental de acompanhantes, de familiares. Cláudia, eu Considerações concordo. finais? Não, eu ia falar que eu concordo totalmente. Eu acho que a questão da deshospitalização é um tema que vai ter ainda muito, já desenvolveu bastante, mas a gente vai ter muito debate ainda em cima, né? Até a questão populacional. Nós não teremos leito para todo mundo que vai precisar Sim. se a deshospitalização não acontecer, mas eu concordo com a Cláudia, que a gente tem sim a visão que é claro que o paciente é muito melhor ele estar no momento que ele precisa acolhido na família, mas o grande desafio é como essa família se estrutura para dar todo o apoio, toda a rede de apoio necessária. Então, acho que nós temos muito a debater, sentar todos os players para a gente conseguir entender e que tipo de apoio, até psicológico, a gente dá a essa família que precisa estar, às vezes, diminuindo seu tempo de trabalho, tendo alguém sempre em casa para estar acompanhando esse paciente. Então, acho que a gente tem muito que evoluir nessa discussão desses desafios que vão acontecer, que fazem parte. Sim. Conrado, gostaria de fazer suas considerações finais. Cláudia, Cristina, temos agora 1 minutinho. Eu vou agradecer vocês, tá? Para mim foi ótimo, aprendi bastante, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Gente, eu também quero agradecer, foi ótimo. Desculpa, eu também quero agradecer. Foi ótimo participar com vocês e espero ter assim, conseguido contribuir e eu tenho certeza que eu aprendi bastante. Minha mensagem também é de agradecimento, Conrado, Paula, Cristina, também é óbvio, sempre a gente aprendi muito aqui também. E eu queria só dizer que acho que cada vez mais na área da saúde a gente tem que pensar que todos os stakeholders precisam trabalhar numa relação de parceria e criar confiança entre os prestadores, entre os pagadores, entre todos, né? Então, o médico, a operadora de saúde, o hospital, o paciente, o familiar, a gente realmente precisa criar uma agenda positiva de confiança entre todos os players e construir as soluções juntos. Não vai ser bacana se for benéfico só para um lado, né? Agora, sempre o maior beneficiado tem que ser o paciente, né? A gente tem que sempre se preocupar com o paciente. Mas é óbvio, todo mundo tem uma imagem a zelar e a nossa saúde financeira, né? Tanto das operadoras e das instituições. Nós precisamos disso para sobreviver, para continuar oferecendo saúde. Então, acho que a palavra é criar um ambiente de confiança e construir junto para este futuro que não será fácil. Já não está fácil, né? Mas os próximos períodos serão bastante difíceis. Obrigada. Eu gostaria de agradecer principalmente essa troca de experiências, dessa visão que foi tão bem colocada entre hospital, home care e fonte pagadora. Gostaria de parabenizar a Conrado por essa visão e pelas estratégias que a Bio está pensando nessa aproximação, e tudo que Cláudia comentou da confiança. Eu acho que esse é o projeto, é desenvolver uma confiança e saber em quem você confia para ter melhores experiências. Cristina trazendo essa contribuição tão rica da deshospitalização justamente nas empresas de home care. Temos desafios logísticos, desafios emocionais, temos desafio de confiança, temos desafio de escolher o melhor. A escolha sempre é muito difícil de ser feita, mas são escolhas possíveis. Então, agradecer muito a Cláudia pelo seu tempo, por toda essa contribuição importante que você trouxe, a Cristina e ao Conrado, e para mim foi uma honra estar sendo moderadora com pessoas com tanta experiência e trazendo tanta contribuição de conhecimento para o nosso público. Muito obrigado aos patrocinadores, obrigado à equipe que fez todo a FIS Week, e nós estamos sempre à disposição para estarmos aqui. Muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde para vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau.